Olá, tá começando mais um programa Só Saúde, aqui na sua All TV. Só saúde, porque não é o quê? Não é só doença, né? Aqui você não fica doente, não comigo não. Comigo você sai melhor da frente do computador, entendeu? Não é como no Fantástico, por exemplo, que você assiste aqueles negócios de saúde lá no Fantástico e você começa a sentir todos os sintomas que eles falam, não é verdade? Eu começo, ai, tá doendo aqui. Ai, esse cara falou que isso. E aquele outro cara que fala das bactérias, então? Meu Deus! Se fosse por ele, acabavam as bactérias. Aí sabe o que ia acontecer? Morreríamos, porque nós precisamos da bactéria. E o doutor que está aqui do meu lado está fazendo assim com a cabeça, ele está confirmando que precisa das bactérias. Então, aqui é alegria, promoção de saúde, prevenção, tudo para cima, informação quente, gente quente, tudo lindo para você. Eu sou Isabel, não Isabela Vasconcelos, meu nome no chat é Pequena Imagem e você seja bem-vindo ao programa Só Saúde, que está com você todas as quartas-feiras, das 22 às 23 e todos os sábados, das 19 às 20. Decora aí, quarta, 22 às 23, sábado, 19 às 20. Hoje eu tô aqui muito contente, porque eu tô aqui com um velho amigo meu, que é o Dr. Odeilton Tadeu Soares, que é psiquiatra lá da USP, e ele veio falar pra gente sobre um assunto super importante e que tá... Em medicina a gente não pode falar isso, mas eu posso, porque eu não sou médica, na moda. Não é? Então hoje nós vamos conversar aqui sobre o transtorno bipolar. Doutor Odeilton, muito obrigada pela sua presença, boa noite. Boa noite, eu que agradeço o seu convite. Obrigada, doutor. Bom, doutor, o negócio é o seguinte, esse treco de transtorno bipolar antigamente chamava psicose maníaco-depressiva. Então eu queria começar bem do começo, queria que o senhor explicasse. Por que era psicose maníaco-depressiva e por que virou transtorno bipolar? O que é isso? Então, a psicose maníaco-depressiva é uma terminologia antiga porque falava exatamente dos dois polos que a doença tem. Um que é o polo depressivo e o outro que é o polo maníaco, né? Que é o oposto da depressão. Sempre que eu falo de transtorno bipolar, Isabel, eu gosto de falar aqui primeiro sobre a depressão, porque a pessoa com transtorno bipolar, ela permanece a maior parte da vida dela em depressão. A pessoa que ela fica com esse sentimento, mas ela não fica o tempo inteiro. Ela começa a ter oscilação do humor, né? Então a pessoa está deprimida por um certo período e ela começa a ter oscilações. Muitas vezes ela tem uma fase inteira de depressão e depois uma outra fase inteira, como você estava falando, psicose, maníaco, depressiva, ela tem depressão e depois pode ter a fase que chama de mania, que é o oposto da depressão. Para a gente falar direitinho, o pessoal entende bem, né, o que é depressão, porque depressão é um termo que a gente usa até coloquialmente. Né? Mas o mania fica confuso, né? Porque mania popularmente é ter mania de alguma coisa, insistir em alguma coisa, né? Exatamente, né? E é por isso que o termo psicose maníaco-depressiva foi mudado, né? Até porque fala maníaco, maníaco também tem um sentido de loucura, de louco, né? Então também foi por isso... De fissurado numa coisa, né? E psicose, né? Porque nem toda a pessoa com bipolar, ela não fica psicótica. Psicose a gente usa mais para aquelas pessoas que têm delírios, que têm alucinações. Então o termo psicose maníaco-depressivo foi deixado para trás muito por causa disso. Mas então o que é mania, né? Já que a gente está falando, né? Mania não é aquela mania que... Outro dia me falaram assim, mas o Rubinho Barrichello tem muita mania. Como que é a mania? Ele tem mania, ele usava a mesma cueca em todas as corridas. Aí perguntaram se ele lavava. Eu falei, não, claro que ele lava, né? Mas ele usa a mesma, mas ele lava. Bom, e não é, mania não é isso. A mania, ela é o oposto da depressão. Por isso que foi mudado para transtorno bipolar, porque tem os dois polos, o polo depressivo e o polo oposto. O polo oposto, como é que é? Então, assim, na depressão, a pessoa tem um predomínio de tristeza. Já na mania, ela vai ter um predomínio de alegria. Na depressão, a pessoa fica lentificada, ela tem dificuldade para se mover, os pensamentos são lentos, né? A pessoa fica mais parada. Diferente da mania. Na mania, a pessoa vai ficando cada vez mais rápida, tanto para se mover, quanto
os pensamentos. Os pensamentos são asseverados. E essa é uma característica que depois a gente vai conversar bastante, que os pensamentos ficam asseverados, inclusive no bipolar, inclusive quando a pessoa tem depressão. Ela tem pensamento ruim, só que ela tem pensamento ruim rápido, né? Essa é uma característica interessante. Bom, continuando a falar das características de mania. Além disso, por exemplo, na depressão, a pessoa tem aqueles pensamentos de ruína, que nada vai dar certo, tudo é terrível, tá? E na mania, ela pode ter aquelas ideias de grandiosidade. Eu lembro de uma cliente minha que ela chegava e falava assim, porque eu conheço o segredo do Brasil e eu tenho como resolver todos os problemas do Brasil com esse segredo. Ou seja, ela tinha o poder de resolver os problemas do país, olha só. Né? Um outro dizia que era ele que estava ao lado de Deus. Né? Ou seja, ele ficava ao lado direito de Deus ainda. Era uma coisa bem interessante. Né? Então, quer dizer, ele estava, né, com todo o poder do mundo. E ele tinha poder para resolver todas as questões também. Então, essas são as ideias de grandiosidade. Isso quando eu estou falando em extremos, né? Tanto naquela depressão mais grave, que a pessoa pode ter ideias de morrer, tudo, quanto na mania também extrema, que tem ideias de grandiosidade, uma euforia muito grande. Mas o que mais acontece, Isabel, não é isso. O que mais acontece são sintomas entre esses dois extremos. Então, a pessoa, na verdade, ela tem sim a asseveração do pensamento, mas é uma asseveração do pensamento que faz com que, muitas vezes, ela se sinta mais rápido do que os outros. Ela cobre dos outros, mas você é muito lento, né? Ou então, eu não consigo trabalhar com esses, porque eles são muito lentos, eles não entendem o que eu falo. Né? E muitas vezes não dá para entender mesmo, porque a pessoa que fala muito rápido, né? A gente não consegue entender. E às vezes é assim mesmo. E o pensamento ficando rápido, Isabel, muitas vezes o fluxo daquilo que está se dizendo, ele não sai correto. Então a pessoa começa a falar uma coisa e depois termina falando outra. E os outros pegam, mas pera um pouquinho, você estava falando do quê? Né? Você estava falando aí que você viajou, tudo, agora você está me falando que você levou o carro no mecânico, eu não estou entendendo uma coisa tem com a outra. Né? E isso a gente chama de fuga de ideias. E isso acontece justamente porque tem a aceleração do pensamento. Outras características interessantes, um aumento da impulsividade. Então, a pessoa com mania, ela tem dificuldade de controlar os seus impulsos. Ela, por exemplo, ao fazer gastos, ela termina se endividando sem necessidade. Por quê? Porque ela se sente com toda a condição, mesmo não tendo lá no banco o dinheiro para cobrir. Mas tendo crédito, vai gastando. no cartão. Até acabar o crédito. Oh. E aí a situação fica complicada, às vezes a família tem que intervir, uma série de coisas. Bom, a gente já tem duas perguntas aqui, então, Deilton. Vamos responder, então. A Zalzinha está perguntando se a pessoa que sofre de transtorno bipolar é considerada deficiente ou doente mental. Então, né, isso é uma coisa que a gente tem que entender, que cada vez mais a gente tem que afastar esse tipo de conceito, né? Hoje, 30%, 40% das pessoas precisam de atendimento em saúde mental. E a prova disso é que a psiquiatria está ao lado de outras especialidades no posto de saúde. Então, o posto de saúde, o que é básico? Ter clínico, ginecologista, pediatra e psiquiatra. São as 4 especialidades que você encontra no posto de saúde. Por quê? Porque 40% da população precisa do tratamento psiquiátrico. Então, quando a gente fala assim, transtorno bipolar, então tem essa oscilação do humor, é muito mais comum do que a gente pensa. Antes a gente pensa, se eu falar desses extremos que eu estava falando, eu estou contando o que é mania para todo mundo entender o que é mania. Mas isso não é o mais frequente, isso é 2% da população. O mais frequente são esses sintomas que estão no meio. É a oscilação do humor, é a pessoa que tem depressão e que tem o pensamento acelerado, é aquilo que eu estava falando. É a pessoa que tem uma impulsividade aumentada e que chega muito irritada, discutindo em casa, que tem problemas, às vezes, no trabalho, porque não tolera frustração, não tolera que o outro venha e dê um palpite, alguma coisa, e termina arrumando confusão. É uma pessoa, às vezes, mais agressiva na forma de se colocar e que tem problemas também em função disso. Então, quando a gente vai somar todas as pessoas que têm esses problemas, são pessoas que estão aqui
assim, em todos os lugares, são parentes que nós temos, porque é 10% da população. É muita Então, coisa, né? nós não podemos chamar essas pessoas que estão trabalhando, que estão produzindo, de deficientes ou que têm uma doença grave. Muito pelo contrário. Essas pessoas, na verdade, elas precisam reconhecer que tem um problema, iniciar o tratamento e ter uma vida absolutamente normal, trabalhar, cuidar da vida como todo mundo. E o Felipe Luquez está perguntando se a pessoa bipolar nasce assim ou adquire. Isso é uma coisa interessante porque, assim, na verdade, a pessoa tem a característica genética. Então, assim, passa de pai para filho. Mas, normalmente, a pessoa não manifesta as características ainda tão cedo, assim, quando nasce. Mas depois de alguns anos, já quando criança, muitas vezes a gente vê essas crianças que são ditas hiperativas. Ou seja, que querem fazer muita coisa, que na escola não conseguem ficar paradas. E muitas dessas crianças, na verdade, são bipolares. Tem alguns trabalhos estudando e fazendo diferenciação com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Mas, quando a gente encontra uma característica, como eu disse para você, de aceleração do pensamento, essa característica fala a favor de um diagnóstico de transtorno bipolar. Então, desde a infância a gente encontra o transtorno bipolar e ao longo de toda a vida. Lembrar que tem transmissão genética, mas você precisa ter outras características, como a alteração biológica. Eu sempre falo assim, a alteração biológica, ela leva um certo tempo para ocorrer. A pessoa com depressão, ela muitas vezes ela não tinha alteração biológica nos primeiros sintomas depressivos. Então, muitas pessoas, por exemplo, perde uma perda, perde um emprego, e nas primeiras 2, 3 semanas, ela está com uma depressão totalmente reativa àquela perda. Agora, se isso permanece, passa um mês, passa 2, certamente chegou um momento que lá no neurônio, lá no cérebro, ocorreu uma mudança. E aí a alteração bioquímica começou a partir daí. Então, para que um transtorno bipolar se manifeste, a gente tem que ter todas essas características juntas aí para que comece o transtorno. Então, de uma certa maneira, você está respondendo para o Schwarz Brasil, porque ele perguntava se o atendimento em transtorno bipolar é psicológico ou psiquiátrico. Se a gente tem o componente biológico, já vamos cair no psiquiatra, né? É verdade. Sempre tem que procurar o psiquiatra porque você vai precisar de medicamento. E a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo é que o psiquiatra pode prescrever o medicamento. Ele é médico e prescreve medicamento. Hoje nós sabemos que com essa alteração biológica é fundamental o uso de estabilizadores do humor. Esse humor que oscila tanto entre depressão e o polo da mania, às vezes com hipomania, que não é uma mania tão forte, ele vai parar de oscilar se a gente usar medicamentos estabilizadores do humor. Agora, temos que lembrar também que a psicoterapia que os psicólogos realizam também é muito útil e ajuda com que as pessoas adquiram sua estabilidade e mantenham sua estabilidade por mais tempo. O Adalberto pergunta se antidepressivos e psicoestimulantes agravam o quadro. Com certeza, né? O que nós temos é assim, é uma doença que, se você mexe biologicamente nela com medicamentos, você pode sair de uma estabilidade que você adquiriu. Então, a pessoa ela tem essa tendência para a instabilidade. Quando você toma um antidepressivo, você tem uma tendência a jogar o seu humor para cima. Então, e quando você usa psicoestimulantes, como as anfetaminas, por exemplo, que são muito usadas, infelizmente, né, para emagrecimento, esse tipo de coisa, elas podem jogar o seu humor para cima. Então, a pessoa com transtorno bipolar, ela tem que tomar muito cuidado e não deve utilizar esse tipo de medicamento sem uma correta orientação do psiquiatra. E que medicamento que usa, então? Tem outros medicamentos específicos? Existem. Hoje nós temos um arsenal, infelizmente, de medicamentos que a gente usa para tratar o transtorno bipolar. Funciona como estabilizador do humor, é toda droga que trata tanto o polo da depressão quanto o polo da mania. Se trata os dois, aí joga para a normalidade que fica no centro. Os estabilizadores do humor mais conhecidos são os anticonvulsivantes, que são usados para epilepsia. Então, nós temos aqueles que é carbamazepina, oxcarbazepina, ácido valproico, são estabilizadores do humor, que são conhecidos como anticonvulsivantes. Temos também a lamotrigina, que está nesse grupo. E temos o carbonato de lítio, que é muito tradicional, já usado desde a década de 50, do século passado. E
e que também tem, ainda hoje é considerado, no Brasil nós utilizamos como primeira escolha no tratamento do transtorno bipolar, o carbonato de lítio. E depois nós temos outras drogas, né, que também têm um potencial de estabilizar o humor. Então existem antipsicóticos, principalmente os de segunda geração, né, como, por exemplo, aripiprazol, ziprasidona, olanzapina, quetiapina, que tem o poder também de estabilizar o humor. Então, o seu médico, quando você vai procurar, certamente tem uma gama aí de medicamentos que ele pode utilizar e ajudar o humor a ficar estabilizado. Bom, tem alguém aqui, deixa eu ver quem é, a Schwaz Brasil, ou Schwaz Brasil, perguntando se uma pessoa que faz cerca de 1 ano de tratamento pode ter recaído ou dificilmente volta a ter a doença. Olha, o transtorno bipolar é uma doença que tem uma característica de ficar crônico. Por quê? Porque normalmente a pessoa demora primeiro para fazer o diagnóstico, leva normalmente 10 a 14 anos para fazer o diagnóstico. Primeiro procura o psiquiatra. A pessoa quando tem o transtorno bipolar, é aquilo que eu falei, ela passa a maior parte da vida dela em depressão. Então, quando que ela vai procurar o psiquiatra? Ela procura normalmente quando está em depressão. Quando chega no psiquiatra com queixas depressivas, falando eu estou triste, desanimado, sem vontade, né, não consigo fazer as coisas, tudo aquilo que eu gostava, antes eu comia lasanha, agora não tenho vontade de comer mais lasanha, põe um prato de lasanha, não consigo comer e tal. Essas queixas depressivas, é difícil para o psiquiatra perceber que na verdade ela é bipolar. Então, o que o psiquiatra faz? Aquilo que a outra pessoa acabou de perguntar. Olha, pode piorar com antidepressivo? Pode. Mas se ela chega com queixa depressiva e a pessoa não percebe, o médico não percebe que tem, aí ele termina dando o antidepressivo. Melhora um pouquinho da depressão, mas não melhora tudo. E às vezes até passa para o outro polo, o polo da euforia. E às vezes começa a ciclar entre a depressão e essa hipomania. E chegando a ter estágios que a gente chama de estados mistos, né, que tem os dois povos ao mesmo tempo. E esse é um estágio mais grave. E isso leva à cronificação, quando a pessoa começa a oscilar muito rapidamente. Então, o que faz com que uma pessoa tenha poucas fases e tenha um melhor prognóstico, ou seja, que ela responda mais rapidamente ao tratamento, faça um tratamento de 1 ano, não precise mais de tratamento depois. Que ela procure precocemente, que o médico perceba logo cedo que ela tem transtorno bipolar, trate rapidamente e evite que ela fique tendo fase ao longo da vida. Porque depois que ela tem 10, 12, 15 fases, aí fica muito mais difícil, a resposta aos medicamentos é muito pior do que se ela tivesse feito isso no início. É bem complicado o negócio. Bom, tem um comentário da Zalzinha aqui, que diz que trabalha com pessoas com deficiência. A psiquiatria, apesar de importantíssima, não é encontrada facilmente em centros de referência. Será? Não é? Na verdade, assim, existem... o sistema de saúde tem suas deficiências. Eu acho que... mas a pessoa não pode deixar de procurar. Então, assim, se precisa do sistema público, tem que procurar. Existem psiquiatras, como eu disse, nas UBSs, existem psiquiatras nos centros especializados, existem psiquiatras nos CAPs, que são centros especializados também. Então, não sei se vai atender toda a demanda de uma cidade como São Paulo, que tem um número muito grande de habitantes. Mas existem os profissionais e têm que ser procurados e todo mundo tem direito a esse acesso. Bom, vou fazer a pergunta do Adalberto Aguiar e da Raquel Bjork, que está aqui de novo com a gente, mas vai ser, depois daquele intervalinho, a gente vai e volta. Rick e Hugo não queriam estudar. Passavam o dia todo na rua. Mas aqui em Teresina, a escola não desiste das crianças. Eu queria saber por que o Rick não foi hoje à escola. A comunidade e os professores se unem para cuidar de cada aluno. Você vê a presença do pai, associação de moradores, dos funcionários. E hoje eu não sei dirigir sem a participação do conselho escolar. Eu passei a ver com o conselho que nós mães temos que estar mais presentes, né? Porque isso é importante. Hoje, Rick e Hugo são colegas na mesma classe e descobriram a alegria de aprender. A minha mãe fica orgulhosa de mim e assim eu vou seguir em frente.
Apoiar os conselhos escolares, garantir a frequência e o desempenho dos alunos, metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. Faça parte você também. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. É nóis, pode chegar, é pra firmar. Pra mudar o mundo, pra afirmar, aprenda esse refrão. O jovem não é problema, o jovem é solução. Solução pra mudar o mundo, solução. O jovem não é problema, o jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Oi, é o seu programa Só Saúde aqui na sua UOL-TV. Ó, nós estamos entrando no nosso segundo bloco falando hoje sobre transtorno bipolar, a antiga psicose maníaco-depressiva. E eu estou aqui com muita alegria com o Dr. Odeilton Tadeu Soares, que é psiquiatra lá da USP, né? Eu tinha convidado a doutora Doris Moreno, que também é da USP, para vir aqui hoje, mas ela não podia. Ela mandou um e-mail para mim e falou assim: para que você precisa de mim se o Odeilton vai estar lá? Um beijo para a Doris, a gente gosta muito dela. Então, mas ela ainda falou, bom programa para você, que vai ser ótimo. E tá sendo mesmo, ó. Mas antes de continuar, quero te dar uma dica de leitura. Sabe que eu sou escritora, então eu quero que todo mundo leia muito, porque eu acho que ler é super importante. Pelo menos para minha cabeça, ler faz super bem. Então eu acho que para a cabeça de todo mundo deve fazer também. Então eu tenho uma dica de leitura super bacana hoje, que é um livro do Guilherme Fiuza, sabe? Aquele jornalista que escreveu Meu Nome Não é Johnny, que virou filme. Aí ele tá lançando um outro livro bacana, bacanérrimo. Eu vou pedir pro Thiago pôr a capa aí na sua tela para você ver. 3.000 dias no bunker, ó. Esse livro fala da luta contra a inflação, dos intelectuais que assumiram o poder no Brasil, quer dizer, a turma do Fernando Henrique, né? E lutou contra a inflação, conseguiu fazer o Plano Real e tal. Então, são 3.000 dias, né? E tá lá, ó, lá no fundo, na capa, você tá vendo lá atrás, a Praça dos Três Poderes, é isso? É Brasília, ali no fundo. Então, é super legal esse livro, é da editora Record, e é do Guilherme Fiuza, que é um jornalista para ninguém botar defeito, né? Com uma carreira brilhante, e agora também tá brilhando com seus livros. Meu Nome Não é Johnny, e agora Os 3.000 dias no bunker. Bom, então tá dada a minha dica de leitura para hoje. Bom, vamos ver aqui as perguntas que a gente já tem. O Adalberto Aguiar está perguntando como agir quando uma pessoa tem bipolaridade. Às vezes mandar algo alegre deprime. Se não mandar, não está dando atenção. O que realmente essas pessoas precisam? Precisam de atenção. Acho que é fundamental, atenção, carinho. Normalmente, as pessoas da nossa família que têm bipolaridade, elas têm uma instabilidade, elas podem estar deprimidas, elas podem ter um sentimento naquele momento de dificuldades, mas isso vai passar. É como o humor dela oscila, vai passar. Se você tiver compreensão, às vezes não adianta chegar e falar assim, mas olha, você está deprimido? Vamos lá, levanta, vamos na pizzaria, você gosta de pizza? É aquilo que eu falei, né? Não adianta falar que a pessoa gosta de pizza, gostava, né? Agora a pessoa não tem vontade. Então não adianta insistir. Agora, se você estiver próximo, se você tiver, entender, compreender, né? Sem dúvida vai ajudar bastante. Orientar, né? Falar assim, olha, vai procurar um psiquiatra, vai fazer um tratamento, né? Eu acho que isso pode ser mais útil, às vezes, do que ficar dizendo coisas que possam tentar mudar o sentimento, porque aquele sentimento, às vezes, é biológico e precisa de um tratamento mais específico. Você não vai mudar só no papo, né? Aí às vezes não dá. E tem outra coisa também. A gente fala, precisa ter compreensão, precisa ter carinho, mas é difícil. Porque uma pessoa deprimida, por exemplo, é uma tragédia, porque ela só diz coisa ruim. Então você fala assim, está um lindo dia azul. Porcaria, vai ter poluição. Hoje está chovendo. Porcaria, vai ter enchente. Ela só vê o lado negativo das coisas. Então,
Fica difícil você também ter paciência com ela, você ser compreensível, mas tem que tentar, né? Pois é, tem que tentar. Mas os profissionais, né, principalmente o pessoal que trabalha com terapia cognitivo-comportamental, lidam justamente com isso, mudando essas crenças falsas de que tudo vai dar errado. Então a pessoa começa às vezes a perceber que, na verdade, assim, aquele sentimento é momentâneo, que aquilo pode passar, que tem coisas boas, começa a ver o lado bom da vida. Então, assim, muitas vezes não dá para fazer isso em casa, aquela história de tentar resolver o problema sozinho. Mas tem profissionais que têm essa capacidade que podem ajudar. É o que o Adalberto está comentando aqui. O humor pode variar de várias maneiras, cada um tem um jeito de vivenciá-los. Falar sobre eles ajuda a identificar e virar o jogo? Mais ou menos, né? Pois é, né? Eu acho que tem... na verdade, a gente não pode deixar a pessoa que tem problemas de humor largado. Então, quando você está próximo, quando você conversa, a tendência é melhorar. Então, parece que a gente está falando de coisa assim, olha, se você for conversar não vai adiantar nada. Não adianta, fique próximo, tente ajudar, tudo. É apenas ter a compreensão de que às vezes não adianta insistir com coisas que, se a pessoa está muito mal, é melhor ela procurar o tratamento. Mas, assim, não deixe de estar próximo, que é muito bom. A Raquel está perguntando se essas pessoas têm problemas para dormir. Olha, isso é um problema fundamental, né? Eu acho que o sono, ele dita grande parte de como o humor da pessoa vai ficar. Uma pessoa que tem o transtorno bipolar, quando ela entra em equilíbrio, ela tende a dormir um número normal de horas que para ela. Então, pessoas que são 6, pessoas 7, 8 horas. Quando essa pessoa começa a dormir pouco, e um dos sintomas da mania ou da hipomania é insônia, a pessoa começa a acordar muitas vezes antes do horário ou ter dificuldade para pegar no sono, é um indício de que ela está ciclando, que ela está indo para esse polo mais para cima. Ou também, né, quando a pessoa começa a ficar deprimida, muitas vezes ela tem o que a gente chama de insônia terminal, que é aquela coisa de acordar 2 horas antes e ficar remoendo pensamentos depressivos, tá? Que é característico da depressão. Então, sono extremamente importante. Tá vendo? O sono é importante, né? E o Schwarz está perguntando o que uma pessoa leiga pode fazer em relação... O doutor já falou bastante sobre isso, em relação ao bipolar. Quais são as atitudes simples que podem amenizar a dor da pessoa que sofre de bipolaridade? Leva ela no psiquiatra. Acho que é a melhor coisa a fazer, né? É interessante que as pessoas estão usando termos, por exemplo, bipolaridade, né? Que é justamente para falar dessas pessoas que têm essa doença intermediária, né? Entre a mania, sintomas entre os extremos de mania e de depressão, que tem essa oscilação e que muitas vezes não preenchem os critérios que a gente tem para mania. Então não tem as ideias de grandiosidade, não tem aquela euforia, aquela alegria constante, mas ela tem a aceleração do pensamento, ela é mais imperativa, ela tem aquela tendência a ficar discutindo, ela é mais irritada, né? Ela fica depressiva a maior parte do tempo, ou seja, isso é que nós chamamos de bipolaridade, que é o que o pessoal está usando. Está usando por quê? Porque tem muita informação hoje disponível, né? Tem um livro, o livro do Diogo Lara, justamente sobre bipolaridade, que o pessoal deve estar lendo bastante, que é bastante interessante. Tem muitos textos hoje na internet falando sobre bipolaridade, e eu acho que essa é uma das características mais importantes. Por quê? Porque o grande problema que o psiquiatra tem hoje é não conseguir fazer o diagnóstico, porque a pessoa chega falando de depressão e ele não percebe que a pessoa está em hipomania. É difícil, né? Como é que ele vai perceber se ela vai na hora que ela está na depressão e na mania? Na mania ela não vai, porque ela está se sentindo bem, não é? Exatamente. Mas só que tem uma coisa, ele tem a obrigação de perguntar, porque se não tem naquele momento, a pessoa tem aceleração em outros momentos. Às vezes no momento da consulta, não. E se você perguntar, ela vai assumir que tem? Muitas vezes sim, porque a aceleração não é uma coisa boa. Muita gente dizia, antigamente, quando eu fiz a residência, outro dia, né, faz um tempinho já, a gente falava assim, olha, tem paciente que gosta de ficar em hipomania, porque é uma hipomania, a pessoa fica melhor do que se ela estivesse em depressão, melhor até do que se estivesse normal. Não é verdade. A pessoa em hipomania, ela sofre. A hipomania, ela desgasta. A hipomania, ela é como se fosse um estresse constante. A hipomania, ela faz... A aceleração do pensamento
é uma coisa desagradável, visto como desconfortável pela pessoa. A pessoa tem prejuízos, ela no trabalho, ela não consegue às vezes manter uma concentração a ponto de ter uma produtividade adequada. Os colegas começam a perceber. Ela tem aquilo que eu falei, de achar que os outros são mais lentos, tem dificuldade de ser entendida, né? Tem dificuldade de entender, porque não, a compreensão às vezes não fica tão boa, porque a capacidade de concentração dela fica prejudicada. Então, a pessoa em hipomania, ela sabe que aquilo que ela sente prejudica. Então, quando você pergunta, né, mesmo ela relatando aqueles pensamentos depressivos, você pergunta, mas seus pensamentos ficam acelerados de vez em quando? De vez em quando fica. Mesmo quando você está pensando coisas negativas, mesmo quando eu penso muita coisa negativa, e isso me incomoda muito. Minha cabeça parece um turbilhão às vezes, e eu fico muito irritado, saio discutindo, né, brigo em casa, né, a situação conjugal está uma droga porque eu não tenho paciência, né, e eu acho que é por causa dessa minha depressão, eu estou sempre mal, então assim, é por isso que eu faço isso. Mas só que assim, o deprimido típico, o melancólico, devia ficar quietinho lá no cantinho, paradinho, né, sem vontade de fazer nada. Né? Só que o deprimido que tem o transtorno bipolar é o deprimido agitado, é o que vai para cima, é o que discute, o que briga, é o que é deprimido, mas reclama de tudo, briga com tudo, tal, parte para cima. Então é isso que nós temos que estar atentos. E antes a gente não considerava isso. Falava, não, isso é depressão com irritabilidade. Né? A irritabilidade era até um sintoma que a gente colocava na depressão. E agora nós estamos percebendo que tem essa tendência para bipolar, que é muito frequente, elevando essa taxa de bipolaridade para perto de 10%. Quer dizer que hoje a gente está considerando que o deprimido é sempre mais quietinho, então aquele deprimido que a gente falava antigamente, que era o mau humor crônico, que o mal-humorado crônico do bom dia porque ele é na verdade um bipolar? Essa é uma tendência que cada vez mais nós estamos percebendo, que essas pessoas, a depressão ansiosa, a depressão agitada, né, que são vários termos que a gente usou aí, cada vez mais fazendo diagnóstico bipolar para esse pessoal. Olha só, hein? Bom, Adalberto tá cheio de perguntas aqui no chat. Obrigada, hein, pela colaboração. Ele fala, apesar de não se falar muito nisso, gostaria de saber se a maioria dos adolescentes passam por essa fase sem grandes sobressaltos ou problemas. Os quadros mais graves são fáceis de diferenciar, mas os mais leves podem se confundir, e ainda mais se houver problemas com drogas. Como é que é aí quando entra a droga no meio? Até o próprio álcool. Pois é. E você sabe que é muito frequente, porque uma das características que essas pessoas têm é de ter uma impulsividade aumentada. A impulsividade aumentada, a oferta de drogas hoje, de álcool, é muito grande. Então, se a pessoa tem impulsividade aumentada, ela não tem controle para evitar. E termina experimentando. A porta de entrada é essa mesmo. Álcool, depois maconha, e aí passa para outras drogas, cocaína, né? E isso é cada vez mais frequente. E a gente já percebeu que essa comorbidade, né, que são as duas doenças juntas, entre transtorno bipolar e dependência de drogas, é muito grande. Então, na verdade, isso é muito frequente e nós estamos cada vez mais tendo que saber lidar também com esses problemas. Muitos daqueles jovens que usam drogas, se não tratar o seu transtorno bipolar, não conseguem parar, porque eles saem, eles podem fazer tratamentos, fazem desintoxicação, vão para clínicas, passam 1 mês, 2, 3, saem e vão continuar usando drogas. Né? Por quê? Porque a impulsividade continua aumentada, eles continuam acelerados e eles não vão conseguir parar. Né? Agora, tratou o transtorno bipolar, volta o humor para o normal, aí ele consegue ter controle e falar, não, agora eu posso ficar sem a droga. Então, assim, e era uma coisa que não se falava antigamente também. Agora, praticamente todas as clínicas, outro dia eu estava conversando com um colega meu que é especialista no assunto, praticamente todas as clínicas estão usando estabilizadores de humor no tratamento dos pacientes com usuários de droga. Mesmo que não fale que é bipolar, mas que usa um anticonvulsivante, usa. Que engraçado. E se o cara não faz mal? Não, porque até existem esses estabilizadores anticonvulsivantes, eles têm outras propriedades que são muito úteis. Então, controlam os impulsos. Então, às vezes, usados sobre outro rótulo, mas são usados. E, na verdade, aí no final das contas, aqueles que melhoram estão usando. E isso está sendo visto. Né? Um colega meu que é especialista na área está falando, não, olha,
está sendo usado cada vez mais e já tem vários trabalhos já sendo desenvolvidos para comprovar isso. E a questão da bipolaridade, da comorbidade é muito frequente, então quando tem a bipolaridade, o difícil é falar assim, porque a gente para fazer diagnóstico de transtorno bipolar ou de depressão, fala assim, olha, se está usando droga, não pode falar que é depressão, não pode falar que é bipolar. O sintoma pode ser causado pela droga. E é verdade. Então, muita gente chega e fala assim, isso que eu estou falando aqui agora é besteira, né? Não vale, não conta. Por quê? Porque se a pessoa está usando droga, aquele sintoma de euforia, a droga causa euforia, a droga causa depressão, né? A abstinência de cocaína, o sintoma mais frequente é depressão, né? Os sintomas depressivos. Então, fala assim, como é que pode dizer que essa depressão numa pessoa que usa droga, quem começou primeiro? Com 14 anos o menino já usava droga, como que você vai dizer que ele tinha depressão antes? Ele começou a usar droga e depois ficou deprimido. Então, eu não posso dizer que é depressão. Eu tenho uma tendência a pensar que quem tem depressão e quem tem aceleração do pensamento, normalmente, ele já teria uma tendência biológica, né, ditada geneticamente para ter essas doenças. E a droga só desencadeou. Desencadeou, acelera o processo e faz com que os sintomas apareçam de uma maneira mais intensa muitas vezes. Mas eu acho que a pessoa tem uma tendência para... porque não é todo mundo que usa droga que vai ter depressão ou bipolaridade, não é? Exatamente. Aí que tá, né? Porque tem gente que usa... Maconha dizem que dá depressão. Muita gente que usa já falou isso e tal, mas talvez a pessoa tenha a tendência para depressão e a droga só fez desencadear, né? E isso é uma coisa muito frequente, porque a droga vai atuar exatamente nos mesmos circuitos onde estão coordenados o comportamento, os sentimentos, né? E a droga vai estar atuando ali diretamente. Então, se a pessoa tem uma tendência, isso vai aparecer de uma maneira muito mais clara, com certeza. Pois é, tá vendo? É bem confusa a vida do psiquiatra, viu, para fazer os diagnósticos. Mas o doutor Odeilton deu um dado aqui meio impressionante, há mais tempo atrás, acho que foi no primeiro bloco. Ele disse que 40% das pessoas precisam de psiquiatra. Acho que ele está concordando com o Machado de Assis, vai internar todo mundo, é um alienista. Como é que é isso, doutor? 40% das pessoas têm problemas psiquiátricos? Sim. Isso são dados até de quem faz trabalho no serviço público, então, esqueci o nome da especialidade agora, mas não importa. Esses dados são fundamentais porque mostram que as pessoas procuram, de alguma maneira, esse tipo de atendimento. No município de São Paulo, por exemplo, é esse o número que procura atendimento de psiquiatria. Então, não adianta a gente chegar e fechar os olhos e falar, não, psiquiatra é médico de louco, né? Porque o preconceito sempre existiu e tal. E as pessoas, não quero ir. E as pessoas terminam indo porque precisam, porque ficam deprimidas ao longo da vida, porque o comportamento fica alterado, porque tem um problema. E fala assim, não, mas eu fui porque eu perdi o emprego, eu fui porque aconteceu alguma coisa na minha vida tal. Não importa, o que desencadeou não importa, mas assim, se você... Porque aquilo que você falou, não é todo mundo que perde o emprego que fica deprimido, né? Então, aqueles que ficam deprimidos, e o número de pessoas com depressão é muito grande, são realmente pessoas que teriam essa tendência e que precisam do tratamento. E assim, uma vez estando deprimido, é muito difícil que você retome a sua vida normal sem fazer o tratamento. Então, é por isso que tanta gente termina procurando o atendimento e, hoje, obtendo benefícios com os tratamentos. Hoje, a gente está diagnosticando mais ou as pessoas estão sofrendo mais de transtornos do humor do que antigamente? Como é que é? Ou antigamente não se sabia e ficava por isso mesmo? Não, eu acho que sempre foi a mesma coisa, né? Porque as pessoas sempre tiveram os transtornos. Na verdade, o que nós temos hoje é uma divulgação maior do que acontece. O transtorno bipolar sempre existiu, os transtornos de ansiedade sempre existiram, a depressão sempre existiu, né? Mas, na verdade, as pessoas passavam e iam fazer tratamento com o clínico. Se não existia um acesso ao psiquiatra, as pessoas terminavam fazendo tratamento com o ginecologista, que terminava dando um jeito e fazendo... Ou então ou tomando calmante. Tomando calmantes, tomando chás, tomando alguma coisa. Mas, de alguma maneira,
se buscava a solução para esses problemas. Agora, o que a gente não pode negar é que os problemas sempre existiram. Eles existiram, quer dizer, não é um negócio do nosso tempo, Não é devido ao nosso ritmo de vida, o estresse da vida moderna, nada disso. Tem um pessoal que foi fazer um trabalho comparando, né, a prevalência de transtornos, por exemplo, de ansiedade em pessoas da cidade e do campo. É igual. Né? É igual? É igual. Então, assim, não importa se a pessoa está lá num lugar tranquilo, que todo mundo fala é bucólico, ali é gostoso, ali dá para ficar, não importa. Ou estou na cidade, com trânsito, com isso, com aquilo. O que vai ditar? Assim, olha, a porcentagem da população que tem, por exemplo, transtorno do pânico é igual lá na fazenda e é igual na cidade. Olha que coisa impressionante. Nós vamos continuar essa conversa. Eu nem consegui ver todas as perguntas ainda, mas eu vou aproveitar agora no intervalo e vou ver. A gente vai, para aquele intervalinho e já volto. Quer estourar sua banda esse ano? Para 2007, a Dolphin está cheia de novidades. São baterias, guitarras, instrumentos de sopro e uma infinidade de acessórios para você tocar e rolar numa boa. Os nomes de peso da música já estão usando Dolphin. E aí, tá esperando o quê? Chegou a hora de você ser Dolphin. Som para quem faz acontecer. Distribuidor exclusivo Musical ISO. Oi, meu nome é Ana Clara, tô na 2ª série, eu já sei ler e escrever, mas o que vai dizer se eu aprendi mesmo? É a Provinha Brasil. Ela vai avaliar o aprendizado do aluno e da turma. As meninas já estão prontas, mas os meninos também, é claro. Professora, vamos fazer a Provinha Brasil? Olá, voltamos com o seu programa Só Saúde, não é só doença, eu já falei. E nós já estamos chegando ao final. Então, antes de continuar essa conversa super interessante aqui com o Dr. Odeilton Tadeu Soares, psiquiatra da USP, sobre o transtorno bipolar, eu quero convidar você a visitar o meu site. O meu site é o www.isabelvasconcelos.com.br. Tá aí na sua tela. O que mais tem nesse site é vídeo. Tem vídeo médico exclusivo, tem filmes antigos, vídeos de memória. Agora, todo dia tem uma mulher. Tem a biografia com fotos de uma mulher que fez uma diferença na história. Ou fez aniversário, e ela fez aniversário hoje, ou morreu, ou ganhou um prêmio, enfim. Hoje tem o programa que eu participei ontem na TV Bandeirantes com Otávio Mesquita, falando sobre sexo. Se você quiser assistir, foi bem divertido, bem engraçado, né? Tem os programas Só Saúde, tem programas meus de televisão antigos, tem textos exclusivos de médico, inclusive textos da doutora Lígia Cogos para você manter a beleza e a saúde dos seus cabelos, da sua pele. E tem todos os meus livros com vídeos sobre os meus livros e sinopse dos meus livros publicados, que são 6 ou 7. Nunca sei, acho que são 6. Bom, então todos lá para você, tá bom? Então vai lá, que tem um monte de coisa interessante e você também tem a programação de Só Saúde para você não perder aquele tema que é importante, porventura, para você. Temos mais perguntas aqui, doutora Odeilton. A Carla Franca está dizendo que ela amanheceu travada da coluna e o médico disse que é depressão. Ela pergunta, isso procede? Depressão tem a ver com a coluna?
Tem a ver muito, né? Tem a ver com todo o sistema nervoso, tem a ver com como você comanda aí a sua musculatura, tem sim. E tem uma doença que chama fibromialgia, que o pessoal está dando cada vez mais importância, e que nós sabemos que grande parte dessas pessoas que têm a fibromialgia tem depressão, e que o tratamento antidepressivo termina melhorando as dores. Então, se o seu médico disse que tem depressão, é porque ele pesquisou outras características em você e achou que tem depressão. Então, procure o tratamento correto, sem dúvida vai poder melhorar, talvez, não somente o seu problema de coluna, mas outras coisas que você provavelmente está apresentando. E o Adalberto quer saber se existe teste para identificar o temperamento das pessoas. Existe, né? Procure um psiquiatra, um psicólogo, tem condição de avaliar de acordo com suas características e fazer um diagnóstico do seu temperamento, sem dúvida. E também o Schwaz Brasil, ou a Schwaz Brasil, pergunta se o tratamento existe no sistema de saúde pública ou é somente particular. Existe no sistema de saúde público. Como eu estava dizendo, já citei aqui no programa, tem a rede pública, ela tem os CAPs, tem as UBSs, que tem psiquiatras, que tem psicólogos, que tem outros profissionais que pertencem ao sistema de saúde mental. Então, você tem esse acesso, além do particular, é claro. Bom, a Raquel está fazendo um comentário, ela diz que é interessante o que o doutor disse sobre os problemas aqui no campo, pois nós sempre achamos que estamos doentes por causa da correria dos tempos modernos. É verdade, né? Eu também pensava isso, eu nunca imaginei que pudesse ser a mesma coisa, a depressão e o transtorno bipolar e outros, né? Transtornos afetivos, tanto no campo quanto na cidade. A gente sempre culpa a vida moderna. Mas não é bem isso, né? Não é bem isso, né? E o pessoal do campo fala assim, porque eu não aguento mais aqui, eu preciso de mais movimento, eu vou para a cidade. O gramado do vizinho é sempre mais verde, não tem jeito, né? A gente nunca está satisfeito. Não tinha um poeta, Guilherme de Almeida, eu acho que falava que a felicidade está onde a pomos, mas nunca pomos onde estamos. Olha só, os poetas são os poetas. Sabedoria. Agora, também teve uma geração de poetas, que são os poetas românticos do século XVIII, que devia ser todo mundo deprimido, né, doutor? Com certeza. Esses eram, né? Casimiro de Abreu, Casimiro de Abreu, Tomás Antônio Gonzaga, né? Esses, eles tinham quando a pessoa está deprimida, ela se volta para si mesma de uma maneira muito intensa. A sensibilidade aflora. E aí escrever fica muito fácil. Eu tenho um cliente que ele vive me mandando poemas maravilhosos, né? Que assim, eu tô coletando, eu vou falar para ele daqui a pouco, vamos publicar isso porque é maravilhoso. E ele usa muito os temas depressivos. Já melhorou. Aí eu falo para ele, agora você tem que escrever coisas também alegres e tal. E ele escreve bem também sobre as coisas alegres. Mas quando ele está deprimido, ele pega a noite, assim, a madrugada, é uma produção fantástica, né? Digna de se... ele vai publicar o livro e um dia vocês vão ficar sabendo. Oba, nós vamos divulgar aqui no Só Saúde o livro do poeta romântico moderno, o deprimido moderno. Os filósofos também, né? Com certeza. Alguns filósofos, vou te falar, é melhor nem ler, porque senão você vai ficar contaminado. E eu estava pensando também nos sambas, no samba-canção, né? Que da década de 40 e 50 faziam sucesso e até hoje são tocados, cantados na noite, né, nos botecos que tocam música brasileira. As letras são terríveis. Eu estava ouvindo outro dia um CD do Nat King Cole cantando em espanhol e em português, que tem uma letra daquela música Ninguém Me Ama, né? Então ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa, eu sem ninguém, não sei o quê, e fala... Vou pela vida de fracasso em fracasso. Então tem todo aquele duelo entre Eurivelto Martins e a Dalva de Oliveira. Aquilo tudo é muito, hoje em dia a gente olha, é muito sintomático de depressão, não é? É verdade. E assim, a depressão também faz sucesso, né? Claro, então, claro. Por quê? Porque esses 30%, 40% da população as pessoas se identificam, de uma forma muito, muito grande com aquilo que está sendo falado. Então, assim,
mais uma vez respondendo a uma pergunta que foi feita aqui, essas pessoas não são nada deficientes, essas pessoas são o nosso dia a dia, são da nossa família, são nossos amigos, somos nós mesmos, temos que tomar muito cuidado com isso e assim nós nos identificamos com esses conteúdos. A gente tem isso, né? O ser humano tem essa tendência biológica, algumas pessoas têm, outras não têm, tem que tratar, a mesma coisa, tem gente que tem diabetes, outros não tem gente que tem gripe todo ano, outros não tem, né? É verdade. Então, o que você tem que te incomoda tem que ser tratado sem medo, sem preconceito, sem frescura, né? Você lembrou de uma questão importante, né? Que é a questão que me perguntam sempre, não veio nenhuma pergunta agora sobre isso, mas eu vou trazer. Assim, precisa tomar remédio a vida inteira? Né? Que essa pergunta é muito interessante. Assim, olha, algumas pessoas, se não fizerem aquele tratamento que eu falei logo, precocemente, e conseguir resolver e ficar muito tempo sem ter nenhum sintoma da doença, tende a cronificar. E aí precisa tomar remédio sim por muitos e muitos anos. Agora, quem tem pressão alta não precisa tomar remédio por muitos e muitos anos? Quem tem diabetes não precisa tomar remédio por muitos e muitos anos? Na verdade, assim, se eu tiver um problema, eu quero tratar e quero ficar bem. Eu acho que é isso que a gente tem que ser pensado. Mas aí vem o preconceito, que é a coisa da mente, né? Da cabeça, que mexe. O remédio está mexendo com a minha cabeça, mas está mexendo com o meu pâncreas. Devia ter preconceito também com o diabetes, né? Então, você tem que tomar a vida inteira, não tem muito jeito. Toma e viva feliz, né? Viva bem. É isso aí, ó. Já estão me mandando embora. O nome do doutor, aqui, ó, a Adalberto está perguntando novamente, é Odeilton Tadeu Soares, doutor Odeilton, que está sempre aqui com a gente, graças a Deus, né? Então, nós vamos embora. Quero agradecer muito a presença do doutor Odeilton mais uma vez no programa Só Saúde. E eu lembro a você que a gente vai voltar no sábado, Só Saúde, quarta-feira, das 10 da noite às 11 e sábado, das 7 às 8 da noite. E sábado nós vamos falar aqui sobre os miomas e outros tumores típicos das mulheres, que sempre a mulherada pensa, está com mioma, pensa, eu vou ter câncer. Então, assiste, porque aí você já vai tirar todos os grilos da cabeça, tá bom? Então, ó, super feriado, se beber, não dirija, se dirigir, não beba, não seja mais um idiota da estrada, não vai perder sua vida, passar pelo acostamento, passar na faixa contínua, não engrosse esse número trágico dos nossos feriados prolongados no Brasil. São 2.500 mortes, sei lá quantos mil feridos, não seja você um deles, dirija com cuidado, tá? Vá viajar, seja feliz, volte vivo. Tchau, até sábado. Doutor, desde que eu nasci que ando adoentado, tenho o nariz um tanto avantajado, a minha cara é feia pra chuchu, mas o meu queixo até parece uma castanha de